Você vai fazer a prova de linguagens do Enem, certo? Pois é, e tá doido para tirar no mínimo 700. Que bom, você tá no vídeo certo. Vou te ensinar como tirar 700 ou mais na prova de linguagens do Enem, o que nós sabemos que é raríssimo entre os alunos que fazem a prova. Vou te ensinar algumas estratégias importantes para você garantir um notaço na prova de linguagens. Fique muito atento ao nosso vídeo de hoje, beleza, pessoal? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para te ensinar o seguinte: como tirar 700 ou mais na prova de linguagens. Se você não é muito experiente em Enem, você deve estar pensando assim: nossa, 700 em linguagens? Essa nota geralmente é uma nota que todo mundo tira, não é não? Não! A prova de linguagens ela é uma prova que, em termos de avaliação no TRI, ela costuma ter uma nota geral muito baixa. Para você ter noção, geralmente os alunos que conseguem tirar 700 pontos ou mais são os alunos que costumam, obviamente, fazer a prova do jeito certo. E além disso, eles costumam acertar muitas questões e errar, logicamente, pouquíssimas. Geralmente, aluno que acerta próximo de 40 questões, inclusive acertando as questões que acabam valendo mais na prova. Hoje eu vou te ensinar basicamente o seguinte: como reconhecer as questões que você deve acertar, quais são as questões consideradas fáceis, quais são as consideradas médias, quais são as consideradas difíceis e como você deve fazer a sua prova de linguagens. Então presta muito atenção em tudo que eu vou te falar agora. Se você quiser tirar 700 ou mais, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o seguinte: anote aí. Você vai ler toda a sua prova, vai bater o olho em todas as suas questões e você vai classificar as suas questões como fáceis, médias ou difíceis. Eu vou te ensinar a reconhecer questões fáceis, médias e difíceis. O primeiro passo, você vai reconhecer e classificar as questões de linguagens. Depois que você classificar, e aí eu vou te contar ainda com calma como reconhecer essas questões, depois de classificar, você vai fazer uma primeira leitura da prova executando todas as questões fáceis. Logo depois, você vai fazer uma segunda leitura da prova, executando todas as questões médias. Depois, você vai fazer uma terceira leitura da prova, executando todas as questões difíceis. Por que o caminho é esse? Se você erra questões que são consideradas questões fáceis na prova de linguagens e você acerta uma questão difícil, é como se o acerto na difícil não fosse contabilizado. O TRI entende que você chutou a questão difícil que você acabou acertando. Então, o que é muito importante no Enem? Que você acerte todas aquelas que são consideradas fáceis, que você acerte todas aquelas consideradas médias, ou pelo menos a maior parte, e que você erre somente as questões que seriam classificadas como questões difíceis. Mesmo assim, claro, você vai tentar não errar nem elas, mas nós sabemos que tirar 45 em linguagens é algo muito raro. Então presta atenção. Você primeiro faz fáceis, depois você faz as médias, depois você faz as difíceis. Professor, como que eu faço para reconhecer, por exemplo, as questões que são fáceis? Presta atenção que eu vou te contar agora. As questões fáceis são aquelas que têm um texto pequeno, um enunciado curto e alternativas pequenas. Isso é o que nós consideramos uma questão fácil. Texto curto, enunciado pequeno, alternativas pequenas. Geralmente, em relação ao conteúdo, o texto vai ser um texto de fácil interpretação, com vocabulário tranquilinho na hora de você interpretar. Em relação ao conteúdo, geralmente essas questões são de português ou são de
práticas corporais, aquelas questões que mesclam interpretação com educação física. Então você vai pensar em uma questão fácil, como uma questão que tem o texto menor, enunciado pequeno, alternativas pequenas, uma questão que não ocupa tanto espaço na prova e que vai ser de português, práticas corporais e, claro, né, a gente não pode esquecer também de língua estrangeira. Elas seriam classificadas como fáceis, se estão nessas características. Então você vai lá do lado das fáceis e escreve F, 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 marca todas as fáceis. O que é uma questão média? Uma questão média é quando você tem um texto com uma extensão um pouco maior, vai ocupar um pouco menos de uma coluna na sua página da prova, né? A página da prova ela é dividida em duas colunas. Geralmente uma questão média, ela ocupa um pouco menos de uma coluna, tá? Tem um texto relativamente longo, que vai ter um vocabulário razoável. As alternativas não são tão pequenas, às vezes você vai encontrar umas alternativas ali com 2, 3 linhas, mais ou menos. E você geralmente encontra nessa classificação algumas questões de português, algumas questões de literatura, mas que não tem um vocabulário tão denso assim. E você pode até mesmo encontrar uma letra de música, um poema que seja mais simples, com vocabulário mais tranquilinho, entrando nessa classificação. Além de questões que envolvem charges, tirinhas e cartoons. Tudo isso a gente pensa como possíveis questões médias. E o que são as questões difíceis, professor? As questões difíceis, elas são ou questões que são muito longas, que ocupam uma coluna, por exemplo, na sua prova, das duas que estão em cada página. São questões que têm geralmente um vocabulário bem mais denso, bem mais difícil. Questões que têm poemas de difícil interpretação ou questões de arte, que costumam ser também mais puxadas e entram na classificação de questões difíceis, pelo grande número de alunos que terão dificuldades para executar essas questões. E aí o que você vai fazer agora que você já sabe classificar? Você vai pegar as 45 questões, classifique em fáceis, médias e difíceis. Você não precisa de ler a questão inteira para fazer essa classificação. É só você dar uma olhadinha na questão por 10 segundos e você já consegue perceber pelas características como ela se enquadraria. Na primeira leitura da prova, todas as fáceis, segunda, todas as médias, terceira, somente as difíceis. Se não der tempo de fazer tudo, se você precisar de chutar, você vai acabar chutando questões difíceis, porque você deixou as difíceis por último. Isso vai comprometer menos o seu TRI. Muito melhor do que aquele aluno que faz as questões na ordem e de repente tem que chutar 10 questões de uma vez. Porque aí, se esse aluno tem que chutar 10 questões, entre elas fáceis, médias e difíceis, aí sim nós temos um grande problema em relação ao TRI. Então vamos entender. Para você mandar bem, para você tirar no mínimo 700 na prova de linguagens, o ideal é que você acerte aproximadamente 40 questões, que você acerte todas as questões fáceis, médias, e as questões que você vai errar são as questões consideradas difíceis. Treine, faça esse processo durante os seus simulados, aplique este método na sua prova, que eu tenho certeza que vai dar certo. E aí eu quero aproveitar e te perguntar, como que você está acostumado hoje a fazer as questões de linguagens do Enem? Você tem alguma estratégia? Você costuma refletir antes de fazer as suas questões? Como você geralmente procede ao fazer as suas questões de linguagens? Manda para mim aqui nos comentários que eu quero saber absolutamente tudo sobre como você costuma fazer a sua prova de linguagens, os seus simulados. Não se esqueça, clique no sininho para notificações, inscreva-se no canal e depois me chama lá no Instagram no @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!